Olá, bem-vindo ao canal Filhos, meu nome é Igor e nesse vídeo eu quero falar com você a respeito do tópico problemas, dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. Bom, ninguém gosta de passar por dificuldades e problemas, mas você já se perguntou por que acontecem essas coisas nas nossas vidas? Por que acontece isso com você? Por que alguma coisa ruim acontece? Se Deus é tão bom, por que eu passo por dificuldade? Bom, não foi prometido que a gente não teria dificuldade no mundo, inclusive pelo contrário, no mundo terei muitas aflições. E olhando para esses problemas que a gente passa, a gente pode pensar o seguinte: esses problemas e dificuldades, eles vêm muitas vezes para moldar as nossas atitudes, moldar o nosso caráter, moldar a forma como a gente enxerga as coisas, entende? Quando você passa por uma situação, muitas vezes você ali não consegue administrar no momento. Mas passando por aquilo no futuro, novamente, você já sabe como administrar aquilo ali. Tudo faz parte de um processo de crescimento e evolução. Entende? Porque não conseguimos controlar o que está acontecendo conosco ali, o que está acontecendo ao nosso redor e o que vai acontecer com a gente. Mas a gente consegue controlar como reagir a essas situações determinadas e como aprender com isso. Porque situações difíceis vêm ali muitas vezes e a gente observa como eu posso aprender alguma coisa com isso, como eu posso evoluir a partir disso, o que isso tem para me ensinar. E isso vai fortalecer a minha fé. Lá no livro de Tiago, no primeiro capítulo, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Perseverança, resiliência, você fica mais forte, você fica fortalecido. E se todo esse processo amargo vier só para fortalecer tua fé e te aproximar de Deus, já valeu a pena. Já valeu a pena. Bom, outro ponto que a gente tem que observar é a respeito da gratidão. Agradecer por passar por problemas? Talvez. Tem uma frase muito legal que eu queria ler para você aqui, que diz o seguinte: bendita a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu e o problema que te faz buscar a Deus. Veja, tem situações que muitas vezes vêm justamente só para te aproximar de Deus, ou para te fortalecer em alguma outra forma. Pensa como um músculo. O músculo, para ele crescer, ele precisa de uma resistência. E a partir do momento que vai aplicando uma resistência a ele vai se fortalecendo, vai evoluindo, ele vai ficando mais forte. E isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando mais forte, vai se fortalecendo. E a nossa fé é da mesma forma. Quando a gente vai treinando, a gente vai crescendo em fé e vai se fortalecendo. Olha essa história de José. Quando olhamos para a história de José, muitas vezes a gente tende a olhar apenas dois tópicos, né? O começo, quando ele é vendido pelos irmãos e vira escravo, e o final, quando ele se torna governador do Egito. Porém, durante toda essa história que ele tem, toda a caminhada dele lá no Egito mesmo, ele tem altos e baixos. Quando ele vira administrador ali da casa do Potifar, é uma situação alta. Mas quando ele é jogado na prisão logo em seguida, é uma situação embaixo. Só que depois vem outra situação, quando ele se torna governador do Egito ao lado de Faraó. Viu? Situações adversas aplicadas. E isso entra também no terceiro ponto que eu quero abordar com você, que é a questão do propósito em relação a cada situação de adversidade que a gente passa na nossa vida. Porque se José não tivesse sido mandado para a prisão, talvez ele não teria oportunidade de interpretar o sonho de dois colegas dele que estavam ali na prisão. E talvez, não interpretando o sonho desses dois colegas, ele não interpretaria o sonho de Faraó. E ele não se tornaria governador do Egito. Uma coisa liga a outra, e cada coisa tem um propósito. Para tudo há um propósito debaixo dos céus. Você já ouviu isso, e eu tenho certeza que isso é verdade. Lá, no livro de Isaías, também diz o seguinte, no capítulo 55, versículos 8 e 9, diz o seguinte: O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Vê que incrível? A gente às vezes se preocupa demais e não entende o porquê. Realmente é complicado a gente não compreender, porque a gente precisa entender, precisa compreender, precisa saber por que está acontecendo aquilo de ruim. Mas a gente não tem a visão do panorama geral, que Deus tem também. Então ele fala assim, calma, confia no processo. Confia no processo. Hoje é difícil, mas você vai evoluir. Daqui você vai passar, vai subir ali uma escadinha e vai se tornar alguém melhor. Eu vou te colocar onde você precisa estar a partir desse momento de dor. Você vai sair daqui e você vai se tornar alguém melhor. Essa aqui é a promessa.
Lá em Isaías também, no capítulo 43, no versículo 2, ele diz o seguinte: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Independente de qualquer dificuldade que você esteja passando na sua vida no momento, a promessa de Deus é essa, que Ele vai estar ao seu lado o tempo inteiro. Ele vai estar contigo o tempo inteiro. E quando passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Vai doer, é um processo de dor, dificuldades vão, a gente não está isento disso. Mas lembre-se do que Jesus diz: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo e está ao nosso lado com o seu poder, a gente consegue vencer também todas as dificuldades que tivermos nas nossas vidas. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e que você compreenda da melhor forma. Se você gostou dessas palavras e acredita que alguém precisa ouvir as mesmas palavras, encaminhe para um amigo, compartilhe com seus familiares, tá bom? Interage com a gente, deixe seu comentário, se inscreve ali no canal, vai acompanhando também o nosso canal, tá bom? E essa mensagem é de filho para filho. Fique com Deus e que Deus o abençoe.